Segundo os sensacionistas, a Confissão de Fé de Westminster é incontestavelmente sensacionista. Eles acham que a posição providencialista que eu defendi é uma posição que não se sustenta historicamente e que das duas uma, ou eu sou um completo idiota ou eu sou um mentiroso. Mas o que essas pessoas não viram foi o meu vídeo em que eu admiti precisamente que a confissão de fé é sensacionista. Porém, não é o sensacionismo que eles defendem. Então, você pode ver que há um grande número de espantalhos feitos contra a minha pessoa. Esse aqui vai ser um vídeo pesado, tá? Vai ser um vídeo em que realmente eu vou ser bastante crítico e vocês vão perceber as minhas razões e avaliá-las. Eu fui criticado aqui por algumas pessoas dentro da IPB, dentre elas um pastor que já me recomendaram uma vez, mas que farei desse vídeo uma nota de repudio, visto a maneira como eu fui tratado. O pastor em questão é precisamente Everton Tokachik, e ele escreveu esse post aqui. A Confissão de Fé de Westminster é incontestavelmente sensacionista. Vocês podem ver que ele fala algo que eu já disse em outras ocasiões. No meu primeiro vídeo da minha série sobre os dons espirituais, eu falei que a Confissão de Fé de Westminster é sensacionista. Mas não é o tipo de sensacionismo que essa gente aqui sustenta, porque eu já trouxe provas, já trouxe fontes, incluindo fontes primárias dos reformados lá de trás, os homens que fizeram a Confissão de Fé de Westminster. Mas vamos ouvir aqui os argumentos dele, quem sabe ele não tem algo diferente do que eu já trouxe. Peço você que curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e bora para a nossa análise. Ainda fico surpreso quando vejo pastores e demais oficiais da igreja presbiteriana esboçando dúvida de que não sabem se a confissão de fé de Westminster é sensacionista ou não. Espanta-me mais ainda quando ouço ou leio alguns declarando que ela não é. Por esse motivo, publico aqui um texto breve, simples, mas creio ser suficiente para esclarecer o assunto. Primeiro, ele vai falar aqui de pessoas que questionam que a confissão de fé de Westminster é sensacionista. E eu não sou uma pessoa que questiona isso, tá? Inclusive, no meu primeiro vídeo, eu vou até aqui mostrar para vocês verem. Mas muitos reformados vão afirmar com unhas e dentes que a CFW, principal documento que norteia a teologia da Igreja Presbiteriana, é sensacionista. Aqui nós vamos mostrar que, de fato, a CFW é sensacionista. Ouviram o que eu falei? De fato, a CFW é sensacionista. Olha o que eu vou falar em seguida. Mas não é essa forma de sensacionismo que nós criticamos. Muito pelo Então, existe uma forma de sensacionismo da Confissão de Fé de Westminster e existe uma outra forma de sensacionismo que é a que esses pastores e reformados atuais defendem. Então, aqui você já vê a primeira falácia de que eu estou questionando que a Confissão de Fé de Westminster é sensacionista. Eu não estou questionando isso. Eu estou questionando o sensacionismo dos teólogos e pastores reformados da atualidade. Aí você pode falar o seguinte: "Ah, Gabriel, mas o pastor Tokachik não está falando de você". É mesmo? Ele não está falando de mim? Olha, tais nomes como Tourinho, Gabriel Enes, Vitor Lagardia são contra o sensacionismo e a favor do providencialismo. Ó, aqui você vê que evocaram, ó, um antagonismo, ó, entre eu e o sensacionismo. Aí vamos ver aqui a resposta. Olha aqui, ó. Foi o que eu escrevi. Everson Tokachik escreveu isso aqui para mim e para o Tourinho e para o professor do Marx. Esses só fazem um desserviço à igreja. Aí você vê, cara, ó, você vê como que um pastor, ele, ao invés de citar meu nome aqui, ele não cita, mas ele fez isso aqui claramente contra mim. Permita-me declarar com letras grandes: a Confissão de Fé de Westminster é incontestavelmente sensacionista. O especialista em história da igreja Garnet Mayer argumentou que uma análise dos teólogos de Westminster revela o seu completo compromisso com o sensacionismo de um tipo bastante abrangente. Eles afirmaram que a possibilidade de mais revelações cessou, ambos com o propósito de visão doutrinária para orientação ética. Assim, inspiradas as mensagens do céu com o propósito de abrir o sentido da escritura para a garantia da redenção pessoal ou para qualquer outra finalidade, foram consideradas como não sendo mais possíveis. Após detalhado estudo histórico sobre o assunto, Maione nos oferece a conclusão
com citações de diversos tratados e trechos de sermões que expressam o que os puritanos que participaram da Assembleia de Westminster criam acerca desse assunto. Nenhum deles poderia ser classificado como continuista ou restauracionista. Por causa do propósito limitado do artigo, não reproduzirei as citas. Assim, recomendo que adquira um exemplar do livro. Olha que ele está citando Garnet Mayo, que eu já citei no meu livro, né? No meu vídeo, né? Esse aqui é o script do meu segundo vídeo contra o cessacionismo moderno. Olha aqui, ó, quem eu cito, ó, Garnet Mayo, né? Olha o que ele fala, olha o que ele vai falar, ó. No capítulo introdutório da confissão, os teólogos de Westminster incluíram uma cláusula que implicava que não haveria mais nenhuma revelação sobrenatural de Deus para mostrar à humanidade o caminho da salvação. Os meios pelos quais Deus outrora comunicava a vontade divina concernente à salvação, como sonhos, visões e dons miraculosos do Espírito, não seriam mais aplicáveis. Olha que coisa curiosa, ó. Outrora comunicava a vontade divina concernente à salvação. Concernente à salvação, eu nunca neguei. Tá? Concernente à salvação, a Escritura Sagrada já tem toda a revelação. E isso, inclusive, está na nossa Confissão de Fé de Westminster, que no que toca à salvação e à glorificação a Deus, tudo está na Escritura. Mas olha só o que o Garnet Mayo vai falar a seguir, ó. No entanto, muitos dos autores da Confissão de Fé de Westminster aceitaram que a profecia continuou em sua época. E vários deles aparentemente acreditavam que a revelação da vontade de Deus por meio de sonhos, visões e comunicação angelical era possível. Por que o Tokashiki não botou isso aqui? Porque isso aqui é a negação completa do cessacionismo moderno que ele defende. E o nome do que ele defende não é simplesmente cessacionismo, é cessacionismo moderno. É um cessacionismo que é uma distorção do verdadeiro cessacionismo de Westminster. Então você pode ver que essa citação que ele trouxe aqui, ó, é uma citação rigorosamente selecionada para atestar a forma de cessacionismo que ele admite, mas que não era a posição sustentada pelos covenanters, pelos reformados lá de trás. Vamos seguir, ó. Estruturalmente falando, o contexto histórico em que os teólogos de Westminster viviam exigia uma resposta a dois grupos. Eles lutavam contra as doutrinas católicas de um lado e os desvios de um forte partido de entusiastas anabatistas de outro. Derek Thomas esclarece que duas questões estão por trás desta afirmação. Primeiro, a posição de Roma em reclamar a autoridade da Igreja em matéria de fé e vida. Segundo, a tendência dos anabatistas de citar novas revelações do Espírito como algo normativo da fé e comportamento cristão. A implicação desta afirmação para o fenômeno carismático moderno dificilmente poderia ser mais relevante. Reivindicações de revelações diretas e imediatas do Espírito não têm lugar no pensamento dos teólogos de Westminster. Olha, essa citação de Derek Thomas, eu não conheço esse autor, tá? Mas está inteiramente correta. Eu subscrevo isso aqui. A posição reformada, ela se afasta e repudia os entusiastas. O que os entusiastas acreditavam? Em novas revelações do Espírito para fins normativos. Isso eu sou completamente contra. Eu não acredito que a Escritura Sagrada está aberta, que tem novas revelações canônicas, que é o que os Quakers, que os Morávios, que entusiastas acreditavam e foram combatidos pelos Covenanters. Mas ao mesmo tempo que os Covenanters combatiam isso, eles acreditavam em revelações extrabíblicas, eles acreditavam em profecia, como a gente mostrou a citação do Garnet Mayo. Então, essa citação aqui, que para os incautos pode parecer uma afirmação definitiva de que o cessacionismo moderno é a posição de Westminster, não é. Não é suficiente para aprovar a visão dele. Pelo contrário, isso aqui está a favor da minha posição providencialista. Porque o providencialismo, ele é cessacionista no que toca à revelação canônica. A revelação canônica cessou. Não há mais revelação canônica. Mas agora, isso não exclui as revelações extrabíblicas, que não são revelações para cunhar doutrinas. São orientações que apenas confirmam o que já foi revelado na Escritura e que prevêem coisas que vão acontecer para glorificar Deus. Como Knox profetizou, como George Wishart profetizou. Não à toa, Rutherford, Gillespie entendiam John Knox como um profeta. Mas agora vai falar isso para esses cessacionistas modernos. Isso não entra dentro do sistema teológico deles. Os Divines de Westminster rejeitaram enfaticamente as supostas experiências místicas que os romanistas usavam para validar algumas práticas estranhas à Escritura, bem como respaldo para beatificar ou canonizar alguém. Por outro lado, a ala dos entusiastas entre os anabatistas foram primeiramente rejeitados por João Calvino, no livro primeiro das suas Institutas, e agora confessionalmente um século depois. Então ele está falando aqui, ó, que os covenantes eles confrontaram os entusiastas.
E os entusiastas foram confrontados de verdade. Mas por que eles foram confrontados? Eles foram confrontados porque eles acreditavam que essas novas revelações, elas acrescentavam a escritura, coisa que nem eu, nem o professor do marketing, nem o Edu, nem nenhum providencialista afirmamos. Então isso aqui é baseado em um espantalho. Quando o reverendo Tokachik se refere ao providencialismo como uma antítese do cessacionismo, como algo que se distancia de Westminster, ele está realizando uma difamação, tá? Difamação, porque eu explico isso cuidadosamente nos meus vídeos. Tem 5 vídeos que eu fiz no meu canal explicando a posição providencialista. E, meu irmão, você talvez é sensacionista, está me ouvindo? Você não gosta do providencialismo? Ok. Vamos discutir teologicamente. Mostra teologicamente que o providencialismo está errado. Mas o que você não pode fazer é negar a história. É negar a história e ficar difamando os irmãos. Atacando. Falando que o que a gente faz é mentira. É totalmente desvencilhado de Westminster quando não é. Vocês podem ver, eu trouxe citações não apenas de historiador. Eu trouxe o Garnet Mayon e trouxe citações diretas, primárias dos Covenanters, mostrando a minha posição. Aí ele vem de novo, repito que a CFW é sensacionista. Ele fica repetindo esse refrão como se isso fosse suficiente. Isto pode ser comprovado com base em 3 preposições extraídas de seu primeiro capítulo. Primeiro, a cessação da revelação especial pelos antigos modos. A declaração da suficiência das escrituras, nada se acrescentará. O Espírito Santo fala por meio da escritura sagrada. E no que? Qualquer dessas 3 proposições aqui refuta o providencialismo. Nós acreditamos que a revelação especial canônica nos antigos modos de revelação passou. Se você pegar o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster e ver as passagens bíblicas que o fundamentam, porque não adianta você só pegar a Confissão de Fé de Westminster e ler com os olhos de hoje. Você tem que ler a confissão com a Bíblia, tá? Porque a Bíblia é que é a matéria-prima da nossa dogmática. As posições, elas têm que ter base bíblica. Por que eu não sustento esse cessacionismo moderno? Porque ele não tem base nenhuma nas escrituras sagradas. Nenhuma. O cessacionismo de Westminster, ele tem. O cessacionismo desses teólogos aí, não tem. E quais são as passagens que embasam o capítulo 1 da CFW? Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 3, vai falar que os antigos modos de revelação passaram. Deus falou por meio de profetas no passado e nos últimos dias falou através do Filho. Então, com a vinda de Cristo e com a morte dos apóstolos, você tem o fechamento do cânon, a verdade plenamente manifesta. Então, a essa revelação canônica não há acréscimo, de fato, aqui como ele fala. E o Espírito Santo fala por meio da Escritura, sem dúvida, ninguém nega isso. Então, assim, esse argumento aqui é completamente falacioso, se baseia no ataque a um espantalho. Mas vamos seguir, ó. Por implicação, podemos verificar que, primeiro, a cessação da revelação especial pelos antigos modos. O texto original da CFW declara que a fonte de todo o conhecimento de Deus, das suas obras e da sua vontade na história da redenção se registra na Escritura Sagrada. A CFW 1, parágrafo 1, inicia afirmando a insuficiência da revelação geral para o conhecimento salvador, menciona a revelação progressivamente comunicada e a preservação da revelação especial pelo seu registro inspirado, culminando na solene declaração de que este processo revelacional cessou com o fechamento do cânon das Escrituras. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Vamos ler o primeiro capítulo da CFW? Lerei apenas o parágrafo 1. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus a tal ponto que os homens se mostrem indesculpáveis, contudo não são suficientes para dar o conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. Então, ok. A revelação geral é insuficiente para salvar. Portanto, aprova o Senhor em diversas ocasiões e de várias maneiras revelar-se e declarar sua vontade à sua igreja. E posteriormente, para melhor preservar e propagar a verdade, e para o estabelecimento e consolo mais seguros da igreja contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo, registrar tudo por escrito. O que torna as escrituras as sagradas escrituras indispensáveis. Cessaram agora as formas anteriores de Deus revelar sua vontade ao povo. Então Deus não revela mais a sua vontade ao povo das maneiras anteriores. Por quê? Porque ela já foi completamente revelada. Tudo que você precisa saber em matéria de salvação,
em matéria de glorificação a Deus está nas Escrituras. Aí alguns vão perguntar assim, pô, mas para que então revelações extrabíblicas? Para confirmar em nosso coração o que já está na Escritura e para atestar o poder de Deus. E olha que coisa engraçada, eles falam muito do capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, né? Parece que eles só leem isso. Eu vou mostrar para vocês o que está, ó, no capítulo 5, tá? O capítulo sobre a providência. Olha o que está escrito no parágrafo 3, falando sobre a providência ordinária de Deus. Deus, em sua providência ordinária, faz uso de meios. É livre para agir fora, acima e contra eles a seu bel prazer. Então Deus estabelece meios ordinários. A oração, a leitura da Escritura Sagrada, a participação na Eucaristia, na ceia. Agora, Deus, na sua providência, é livre para agir fora, acima e contra esses meios estabelecidos. Deus não pode ficar numa caixinha, ele faz o que ele quer, ele é Deus. O sensacionismo de Westminster nunca botou Deus numa caixinha. O sensacionismo moderno faz isso. Ele finge que isso aqui não existe. Os teólogos de Westminster compreendiam que Deus pode agir de maneira extraordinária. E a minha posição, a posição, pelo menos do Edu Marques, não vou falar do Torinho, que eu não conheço, admite precisamente isso. Que as manifestações sobrenaturais, elas se dão de maneira extraordinária. Mas os nossos adversários não querem ou não entendem isso, que é uma possibilidade, tá? Pode ser que eles sequer entendam isso, ou eles fingem que não entendem e preferem ficar atacando o espantalho. Preferem falar que nós somos continuistas, que nós somos pentecostais. Aí aqui ele vai falar, né, do capítulo 1, do parágrafo 1. A declaração da suficiência das escrituras nada se acrescentará. O argumento em favor do princípio sola escritura no primeiro capítulo da CFW é fundamentado de modo duplo. Primeiro, é declarado que cessaram os antigos modos de Deus revelar, porque a escritura é o processo final da revelação de modo completo. Agora a ideia se complementa afirmando que nada deve ser acrescentado à escritura sagrada por causa da sua suficiência. Onde foi que eu neguei a suficiência da escritura? Para salvar e para a glorificação de Deus. Eu nunca fiz isso. Então isso aqui é um ataque ao espantalho, novamente. A forma de revelação extrabíblica que eu digo, alguns podem estar se perguntando, não acrescenta nada à escritura. E é a posição de Westminster. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo, ó, de um reformado. Vou pegar aqui, ó, tem vários. Isso aqui tudo está no meu vídeo. Olha o que Samuel Rutherford disse. Há uma terceira revelação de alguns homens em particular que previram coisas que viriam mesmo depois do fim do cânon. Ó, isso aqui mata completamente, tá? A posição sensacionista moderna. Como John Huss, Wycliffe, Lutero previram coisas que viriam e elas certamente sucederam. E em nossa nação da Escócia, George Wishart, ó, esse daqui foi uma referência para John Knox. John Knox fala isso também, ó. Previu que o cardeal Beaton não sairia vivo dos portões do castelo de St. Andrews, mas que ele morreria uma morte vergonhosa. E ele foi enforcado na janela que ele olhou quando viu o homem de Deus queimado. Ó, o Sr. Knox profetizou sobre o enforcamento do Sr. de Grange. O Sr. John Davidson proferiu profecias conhecidas por muitos do reino. E diversos pregadores na Inglaterra fizeram o mesmo. Isso aqui, ó, uma citação de Samuel Rutherford. Você quer exemplo de Covenanter melhor do que Samuel Rutherford para expressar o que eu penso? Eu acredito no que os Covenanters acreditavam. Vocês que me criticam, creem nisso? Os Covenanters que escreveram a Confissão de Fé de Westminster. Então fica difícil, né? Fica difícil levar essa galera a sério. Aí aqui ele vai pegar, né? Novamente o capítulo 1 vai falar aqui da questão da suficiência da escritura para termos da glória de Deus e salvação, coisa que eu nunca neguei. Aí vai falar, ó, é necessário observar que os teólogos da Assembleia de Westminster não se referiam a um acréscimo textual nas escrituras, hein? Na CFW, capítulo 1, parágrafo 6, eles não se referiram a uma continuação da escrita de novos livros, porque esta possibilidade eles negaram na Confissão de Fé, capítulo 1, parágrafo 1. Agora eles condenavam quaisquer ensino que insinuasse a insuficiência da autoridade da escritura. Ou seja, ó, o argumento dele contra a posição providencialista é que o providencialismo, ele de alguma maneira compromete a suficiência da escritura, que a gente já mostrou que não é. Então vocês podem ver, tá? Vocês podem ver que isso aqui foi um post para me atacar, para atacar o professor Edu.
né? Creio que principalmente eu, porque eu tenho trazido esse tema à tona novamente, embora o professor Edu seja muito mais qualificado que eu para falar desse assunto. E você vê que são espantalhos, ó. O Espírito Santo fala por meio da Escritura Sagrada. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos dos concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nós devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. O Espírito Santo, ele inspirou a Escritura, ele fala através da Escritura. Mas agora, onde que isso aqui é uma negação de que ele não possa falar de outras formas? De outras formas não complementares à Escritura no que toca à finalidade dela. Porque a Escritura Sagrada, nós já falamos, ela é suficiente. Mas no sentido de glorificar a Deus e lembrar a igreja das Escrituras. Lembrar a igreja daquilo que foi esquecido. É o que o professor Edu falou numa live que eu fiz com ele recentemente. No tempo do Antigo Testamento, Deus levantava profeta para quê? Se eles tinham a lei. Tem muitas profecias que não estão escritas na Escritura. Os profetas que Obadias salvou. As profecias de João Batista, que foi dito por Cristo como o maior profeta nascido de mulher. Tem muita profecia que não está escrita na Bíblia. Então, a posição sensacionista moderna é uma posição que não se sustenta. Os teólogos de Westminster concluíram que cessaram as novas comunicações da revelação especial, como também os seus agentes e os seus modos. Deus fala somente através da Escritura Sagrada. Não há dúvidas de que a Confissão de Fé de Westminster adota a posição sensacionista quanto à revelação especial. Assim, negar que a posição oficial adotada majoritariamente pelos que escreveram os padrões de Westminster não é sensacionista seria equivalente que duvidar do seu calvinismo e presbiterianismo como doutrinas essenciais nela contidas. Ou seja, o reverendo Tokashik acredita que eu, professor Edu, a gente não é presbiteriano. Mas sabe o que é engraçado? Eu duvido que o reverendo Tokashik acredita que o magistrado civil ele tem um papel de preservar a religião verdadeira. Aspectos, acredita que o magistrado civil ele tem uma obrigação de proteger a religião cristã. Isso tudo está na Confissão de Fé original, antes da modificação que aconteceu nos Estados Unidos. E o professor Edu é um covenante, eu também. Subscrevo a Confissão de Fé original. E eles querem falar que a gente não é presbiteriano, que a gente não é calvinista, porque nós entendemos que Deus age extraordinariamente exatamente como covenantes, como Rutherford. E eu citei outros, ó. Citei outros, Gillespie, o próprio Knox. Isso aqui, gente, é ridículo demais. E eu poderia falar muito mais aqui, não vou me delongar, mas eu queria mostrar para vocês o seguinte. Não sei se vai dar para ver aqui, mas ó, olha o que eu botei aqui, uma citação. Isso aqui é para matar mesmo, tá, gente? Porque é ridículo isso, ó. Botei uma citação de John Knox. Não me atrevo a negar, para que ao fazê-lo não prejudique o doador, mas que Deus me revelou segredos desconhecidos do mundo. E também que ele fez da minha língua uma trombeta para avisar reinos e nações, sim, certas grandes revelações de mutações e mudanças. Quando tais coisas não eram temidas, nem ainda estavam aparecendo, uma parte da qual o mundo não pode negar, nunca seja tão cego a ser cumprida, e o resto, infelizmente. Isso aqui foi dito por ninguém mais, ninguém menos do que John Knox, ó, um sermão, em 19 de agosto de 1565. Teve umas pessoas que curtiram aqui, e vocês vão ver a resposta. Ó, Everton Tokashik, ó, ele respondeu: prefiro o nosso Calvino, que Knox por vezes era impreciso, kkk. Ou seja, jogou Knox na lata do lixo. E eu vou falar mais, tá? Eu tenho profunda admiração por Calvino. Profunda admiração por Calvino. Para mim, ele foi um dos maiores, se não o maior teólogo que já existiu. Na minha opinião, o segundo maior teólogo depois de Agostinho. Mas a base do presbiterianismo é muito mais que Knox do que Calvino. Sabe o que o Tokashik fez? Jogou Knox na lata do lixo. Não lidou com esse argumento. Ó, recomendo a advertência de Calvino para que não incorra em ensino estranho à fé reformada. Veja Institutas, capítulo 1, parágrafo, o primeiro tomo da Institutas, capítulo 9. Olha que coisa, ele jogou Knox na lata do lixo. E acha que isso aqui é um argumento que presta. Mas já que ele citou Calvino, eu vou fazer um negócio. Olha o que eu coloquei abaixo, ó. Então Calvino também foi impreciso, e são vocês, teólogos do século XXI, que estão certos. Olha o que Calvino falou.
nas Institutas, no tomo 4, capítulo 3 e 4. Ó, segundo a instituição de Cristo, estes 3 ministérios foram instituídos na igreja no seu início e foram temporários. Não digo, todavia, que Deus não possa suscitar de tempos em tempos profetas ou apóstolos em seu lugar, como ele faz em nosso tempo. Pois havia uma necessidade de homens desse tipo para trazer de volta a igreja da rebelião do anticristo. Então, olha, Calvino acreditava, tá, que Deus ele poderia extraordinariamente levantar profetas. E olha o que está aqui abaixo, ó, o prefácio dele aos Gálatas. Certamente não consideramos Lutero como um homem comum que meramente tentou algumas reformas. Nós o honramos como um instrumento extraordinário de Deus, um profeta, um apóstolo, levantado pelo próprio Senhor para restaurar a pureza do evangelho, que havia sido quase totalmente extinto pelo papado. Vocês podem ver que eu nem discuti, eu só botei citação. Aí ele já começou de risinho, começou a falar de Calvino. Aí olha, ó. Aí um irmão aqui veio me apoiar. Aí olha o que esse tal de Fernando disse, ó. Você precisa estudar o comentário de João Calvino sobre Efésios 4:11. Ó, aí eu expliquei, ó. Já estudo Calvino há uns 10 anos e recorro aos seus comentários há uns 5 anos. Ó, o comentário de Calvino a que você se refere claramente se refere a condições ordinárias. Isso aqui é uma coisa muito importante que existe no providencialismo, e essa galera que nos ataca finge que a gente passa batido disso. Uma diferença entre o que é ordinário e o que é extraordinário. Olha o que eu coloquei, ó. Também merece atenção que dos 5 escritórios aqui enumerados, não mais do que os 2 últimos pretendem ser perpétuos. Apóstolos, evangelistas e profetas foram consentidos à igreja por um tempo limitado, exceto nos casos em que a religião entrou em decadência e os evangelistas são levantados de maneira extraordinária para restaurar a pura doutrina que havia sido perdida. Mas sem pastores e professores não pode haver governo da igreja. Ou seja, existem ofícios ordinários e ofícios extraordinários. Olha o que eu vou falar, Calvino sustenta exatamente a mesma coisa que Calvino. Aqui eu quis dizer Knox. Knox sustenta exatamente a mesma coisa que Calvino e o livro de disciplina da Escócia sustentavam. Aí olha o que ele vai falar, ó. Meu caro, o problema é que vocês estão lendo as institutas isoladamente. Olha que coisa curiosa, né? Eu mostrei aqui como eles fizeram várias. Eles pegaram citações isoladas, não apenas de Westminster, mas pegaram citações isoladas de historiadores. E estão me acusando de fazer o que eles falam. Ó, o mesmo Calvino, comentando Efésios 4:11, afirma que os profetas com revelação especial não existem hoje. Logo, os homens extraordinários que Deus levanta são reformadores para restaurar a doutrina já revelada nas Escrituras, não profetas e apóstolos nos modos defendidos pelo continuismo moderno. Ó, já tem uma falácia aqui de comparar minha posição com o continuismo moderno. Mas olha que coisa curiosa. Ele pega os profetas a que Calvino se referia e vai tornar eles reformadores. É possível que um reformador seja um profeta? É. Não à toa, os covenantes olhavam para Lutero como um profeta, mas entendiam que ele efetivamente profetizou, falou coisas que aconteceram, como Rutherford disse. E como que esse cessacionismo moderno lida com isso? Eles não lidam com isso. Aí, ó, aí vem a carteirada, ó. Everton Tokachique. Leio Calvino há 35 anos, kkk. Olha como é que um pastor se porta. Bom, gente, eu vou parar por aqui, né? Teve mais discussão e eu queria mostrar isso aqui, ó, também, ó. Isso aqui, o reverendo Everton Tokachique postou na ocasião em que a gente debatia. Olha o que ele botou, ó. Ele botou aqui uma foto, ó. Define-se como ultracrepidário aquele indivíduo que insiste em opinar sobre questões que desconhece. Olha isso, ó. Teve um rapaz aqui que ele comentou: em humildade e amor, aconselho a concórdia com todos os santos. Digo, caso isso tenha sido uma indireta contra a controvérsia. Isso aqui foi uma indireta para mim, tá? Indivíduo que insiste em opinar sobre questões que desconhece. Ou seja, tá falando que eu desconheço o que eu falo. Sendo que eu, ó, vocês podem ver, eu trago citação. Eu fiz vídeos extremamente robustos. E essa galera da IPB, que lamentavelmente deveria se portar como pastor, de maneira íntegra, tem agido de maneira vergonhosa. E eu faço disso aqui, meus irmãos, uma nota de repudio a essa galera, tá? Everton Tokachique, esse Fernando Machado, ó, tem outras pessoas, mas vou falar especialmente desses dois. Tem outras pessoas, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, quem fez esse post para atacar a mim e ao professor Edu, ó. Essas pessoas aqui, ó. Essa gente aqui fez esse post, tá? Fizeram esse post contra nós. Aí você vê. Você pode ver como que o cessacionismo moderno, ele é um bezerro de ouro. Ele é um bezerro de ouro porque as pessoas não querem debatê-lo de maneira honesta. Não querem sentar e discutir
e entender a posição, porque para existir debate, primeiro precisa haver um entendimento da posição. Vocês perceberam que eles sequer se deram o trabalho de entender a posição que eu, professor Edu, sustento? Então, meus amados irmãos, eu recomendo que você, que é um cristão piedoso, seja você sensacionista ou não, concorde você ou não com a minha posição, que você repudie esse tipo de atitude. Que você tome muito cuidado com quem você segue nas redes sociais. Tem muita gente que age de maneira baixa, age de maneira a atacar coisas que não conhece. Nos vídeos que eu fiz, eu teci críticas ao sensacionismo moderno? Teci muitas críticas, mas eu não citei nome. Agora, aqui você pode ver que a partir do momento que eu tentei me engajar numa discussão, eu fui chamado de continuista. Responderam a mim com um risinho. Vieram falar comigo que eu não tenho moral pra falar, que eu opino sobre questões que eu desconheço. Isso aí não é atitude de homem, tá, gente? Isso aí não é atitude de homem de Deus e não é atitude de homem. Então, se é para discutir o providencialismo, vamos discutir de maneira séria. Não por meio dessa baixaria. E assim, gente, eu sei que esse vídeo aqui ele ficou um vídeo bem pesado, um vídeo bem complicado de fazer, né? Eu fico realmente triste em fazer esse tipo de vídeo. Porque uma coisa é entrar em controvérsia com a apologética católica romana, que é composta por pessoas, em sua maioria, oportunistas. Pessoas que estão engajadas com eística. Mas agora, ver na IPP esse tipo de gente é vergonhoso, tá? É uma coisa para realmente fazer disso uma nota de repudio. Então é isso, meus amados irmãos. Espero aqui ter deixado claro que minha posição não é uma posição pentecostal, não é uma posição continuista. Eu já falei isso nos meus vídeos. E caso reste alguma dúvida, no dia 16 de julho eu estarei fazendo uma live com o professor Edu Marques para falar sobre para responder esses argumentos dos hipersensacionistas. Só do que eu mostrei aqui eu já creio que é suficiente para fechar o caixão desses argumentos aí que eles trouxeram. Mas eu peço que você, que discorda da minha posição, eventualmente, se dê o trabalho de entender. Passa um tempo, assiste meus vídeos. Se tiver interesse de se aprofundar, vá atrás do curso do professor Edu. O professor Edu está estudando essa questão há anos. E ele já foi sensacionista, eu também já fui sensacionista. Porém, o sensacionismo moderno não tem base bíblica. E felizmente também não tem base na tradição reformada, o que só atesta para mim a força da tradição reformada. Que é uma tradição que é consistentemente bíblica, diferente do papismo, diferente do arminianismo, diferente dos anabatistas, dos quakers. Bom, pessoal, é isso. Peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.